Eu falo que o planejamento, ele é liberdade. É você tomar as rédeas do dinheiro e você conseguir achar o ponto de equilíbrio entre aquilo que você quer hoje, para você ser feliz hoje, aquilo que você precisa para você ser feliz hoje, mas sem abrir mão do seu bem-estar no futuro. Bem-vindos a mais um toque do Hub Saia da Inércia. Estou aqui hoje com a Bruna Nossi, grande amiga e parceira. A gente já fez vários trabalhinhos juntas, ela já foi minha cliente. Quando tem dúvida, me chama. Quando eu tenho dúvida, eu chamo ela, porque a Bruna é planner financeira. Ela é uma planner assim, fantástica. Ela consegue tirar a gente do vermelho, ela consegue fazer a gente controlar o dinheiro. Ela tem um método chamado Meu Dinheiro Controlado e o principal de todos, que é um papinho que ela tá falando bastante, a galera tá adorando, que é sobre organização financeira para casamento. Mas ela não veio aqui para falar isso, ela veio para te ajudar, empreendedor, que ainda mistura o PF com o PJ e também contar um pouquinho da história dela, porque ela, assim como vocês, é empreendedora, mas ninguém melhor do que a própria Bruna para contar sobre isso. Bruna, conta pra gente como você começou essa carreira, como você se apaixonou pelo planejamento financeiro, qual que é a sua entrega, o que você faz que deixa seus clientes tão apaixonados e mais ricos? Bem, obrigada, Bru. Primeiro prazer em estar aqui no Saia da Inércia. Já estou acompanhando esse projeto há muito tempo e para mim é um prazer fazer parte. E acho que contando um pouco de mim, né, e da minha história, eu sou planejadora financeira e eu falo que eu sou planejadora desde muito nova. Com 7 anos, o meu pai, ele me deu um caderninho de contabilidade. Para quem não sabe, não tem, nem sei se tem mais isso, nem sei se isso vende mais. Deve ter aplicativo. Não sei se vende online. Mas era um caderninho assim, de capa dura, né? E aí tinha uma página com entradas, saídas e saldo. E você tinha que ficar escrevendo quais foram as entradas, as saídas e depois calcular o saldo. E ele me deu um caderninho desse quando eu tinha 7 anos, mais ou menos. E me deu... Presentão de pai, hein? 7 anos. Pois é um presente meio estranho. Meu pai é economista, né? Então acho que faz um pouco de sentido. E aí ele me deu esse presente. Junto disso, ele começou a me dar uma mesada de R$5. E ele começou a me explicar que toda vez que eu ganhasse a mesada era para eu escrever na entrada, e toda vez que eu gastasse aquele dinheiro, que na época era tipo com bala na cantina, sabe, da escola, era para eu anotar lá também. E aí, quando eu queria algo maior, era para eu juntar aquele dinheiro para comprar aquela coisa maior. E aí eu fui entendendo ao longo do tempo essa dinâmica, entendendo como que isso funciona, entendendo como que a gente lida com o dinheiro. E foi uma trajetória diferente, né? Porque hoje no Brasil, infelizmente, a educação financeira, ela é um pouco... ela falta um pouco, né? São poucas pessoas que têm esse acesso. E eu acho que a gente também tem uma cultura de ter medo de falar de dinheiro. Sim, é um tabu, com certeza. Com certeza. Assim, as pessoas quando falam assim, mas quanto que você faz? O pessoal trava. Eu vejo que nossa idade, a turma da nossa idade, mais nova, já tem uma abertura maior para falar disso. Entendeu que conversar sobre dinheiro com as pessoas ajuda você a crescer também. Sim. Mas ainda assim, eu acho um medo. Existe esse medo, existe essa trava. E a gente não foi ensinado a pensar racionalmente sobre o dinheiro, sabe? E eu cresci com esse pensamento. Então, quando eu saí da escola, né, quando eu formei no ensino médio, eu já tinha investido, eu já tinha dinheiro guardado, porque eu já tinha aprendido aquela lógica. E aí, daí pra frente, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz engenharia de produção, porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Falei, vou fazer engenharia, né, sou boa em matemática e tal, deve ser isso. Enfim, nunca usei. E comecei sempre trabalhando na área financeira. Comecei trabalhando em banco, depois eu trabalhei em eu trabalhei numa multinacional, a Deloitte, que é uma empresa bem grande, trabalhei em startup. Então, assim, eu falo que eu fui do 8 ao 80, de startup, empresa familiar, até multinacional e empresas muito grandes. E ainda faltava sabe, tava faltando aquele desafio, aquele dinamismo. Eu ainda não estava causando o impacto que eu gostaria de causar. E aí, foi dessa vontade de causar um impacto, de fazer algo diferente, que veio a BN Consult,
que é a minha empresa hoje de planejamento financeiro, que nasceu muito dessa vontade de levar o bem-estar financeiro para todo mundo. E eu gosto muito desse termo bem-estar, por quê? Porque não é o planejamento financeiro, muitas pessoas, quando elas escutam falar sobre isso, elas pensam assim, planejamento financeiro. Ou pensa que só vai falar sobre investimento, ou pensa que só vai falar sobre economizar e cortar gasto, ou pensa que é algo que só os ricos fazem, que não é para elas. Só que acontece que o planejamento vai muito além disso. Eu falo que o planejamento ele é liberdade, é você tomar as rédeas do dinheiro e você conseguir achar o ponto de equilíbrio entre aquilo que você quer hoje, para você ser feliz hoje, aquilo que você precisa para você ser feliz hoje, mas sem abrir mão do seu bem-estar no futuro. De você ter uma aposentadoria legal, de você poder proteger a sua família, de você poder ter coisas no futuro também, construir aqueles sonhos. E aí, por isso que a gente usa esse termo de bem-estar financeiro. Hoje a gente já tem 2 anos de mercado, a gente já ajudou muita gente, desde sair das dívidas, né, até... Recentemente, eu adoro esse tipo de coisa, gente. Um cliente mandou mensagem: Bru, compramos o carro que a gente tinha planejado. E tudo assim, realmente o objetivo é esse, é você conquistar o seu objetivo, mas sem se auto-sabotar, sem se sacrificar, sem ser uma coisa ruim, sabe? A gente precisa aprender a priorizar. E quando você aprende a priorizar, você começa a lidar melhor com o seu dinheiro. E você começa a ter mais sobras financeiras, a entender as suas escolhas e não fazer escolhas do impulso, né? Quando você cria esse padrão de escolha, de conseguir priorizar, você toma as rédeas realmente do seu dinheiro e consegue tomar as melhores opções, né? Não, com certeza. E uma coisa que eu vejo muito é que você precisou de fazer isso com a sua vida para poder largar o mundo corporativo como CLT e virar empreendedora. Você pode contar um pouquinho como é que foi essa virada de chave? Porque, assim, em alguns casos, que nem é o nosso, a gente tem o privilégio de conseguir morar com os nossos pais, a gente não precisava de ajudar nas contas da casa, mas sim muda muito. Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que tem 2 pontos aqui que são interessantes. Primeiro, hoje mesmo, eu estava lendo o jornal mais cedo, lendo um e-mail lá que chega de notícias. E, coincidentemente, hoje estava falando lá que 56% dos empreendedores gostariam de voltar a ser CLT. E, do outro lado, 40% dos CLTs gostariam de ser empreendedores. Então, é aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, até a gente ser o vizinho. Exato. Até a gente ser o vizinho e aí... isso vai voltar para minha casa. Exato. A notícia foi até do The News que eu li hoje. E aí eu fiquei intrigada com isso, fui olhar um pouco mais. E o que a gente sabe é que a maioria das pessoas que começam a empreender, que abrem empresa, ou até trabalhando como autônomo mesmo, no primeiro ano e até o 5º ano, a maioria fecha. E as empresas, elas fecham exatamente por quê? Porque quando você abre uma empresa, você precisa de capital de dinheiro. Se você não tem capital para queimar, você não pode abrir uma empresa achando que você vai ter, no primeiro mês você vai ter, vou ter 100 mil de receita. Por quê? Porque o blogueiro da internet falou, não, gente, isso não existe. Não funciona. Não funciona. Se você quer construir um negócio sólido, vai demorar para você ter uma receita, para você chegar naquilo que a gente chama de break-even, que é quando seu negócio começa a dar retorno. E do momento que você abre até o momento que o seu negócio começa a dar retorno, você precisa ter caixa para queimar. E se você não se preparar para ter esse caixa para queimar para a empresa e para a sua vida pessoal, porque enquanto isso você não está ganhando um salário. Então, se você não se preparar para isso, dificilmente você vai conseguir levar a empresa adiante. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente não, foi exatamente o que eu me preparei para que não acontecesse comigo. Eu, como contei, sempre fui muito organizada, né, com essa questão financeira, sempre fiz questão de guardar uma boa parte do meu dinheiro.
para ter essa possibilidade de escolha. Por isso que eu falei que planejamento financeiro é liberdade. Chegou num determinado momento que eu não estava feliz onde eu estava e não no meu trabalho. Já tinha visto várias coisas no mercado, na parte corporativa, ainda não tinha me encontrado. E por ter guardado um pouquinho do meu salário, os 10 anos antes, eu tinha dinheiro suficiente para conseguir largar tudo e conseguir me manter por um bom tempo, ter esse capital, ter esse caixa para queimar até a empresa começar a dar resultado, que graças a Deus já é onde estamos. Mas se você não se prepara financeiramente para isso, não vai ter como. Não, realmente, teve até um cliente meu, esses dias falou, Bruna, eu tô pensando em sair da minha empresa. Aí eu falei, vamos pensar essa estratégia direitinho, para não ser um tiro no pé, você sair da empresa e você acabar criando um problema psicológico para você. Porque o que eu vejo muitas pessoas falando? Quero sair da minha empresa porque psicologicamente eu não tô dando conta. E não tô falando que tá errado, tá, gente? Eu super concordo. Se você não tá feliz, eu não sou aquela pessoa que vai falar, ah, não, você dá conta, você não tá feliz, a gente tem que mudar mesmo. Mas o ponto de atenção que eu quero chamar aqui a gente tem que mudar, mas para causar outro problema, que talvez vai te dar mais problema psicológico ainda, porque o nosso financeiro mexe com a nossa vida como um todo. Sim, né? Para mim a pior dor é a dor de, assim, não conseguir fechar o mês. Você ter que recorrer ou a uma ajuda ou ao seu dinheiro guardado. Que nem a reserva de emergência. Para mim, eu sofro para tirar. Exato. Porque, assim, eu sei que ela tá lá para isso. Para um mês que a conta não fecha ou para um mês que eu acabei errando no meu planejamento. Mas dói para tirar. Porque é aquele negócio, eu suei para conquistar. Exatamente. Agora eu vou ter que abrir mão disso porque meu carro estragou, ou porque a empresa deu prejuízo, ou porque eu perdi um cliente grande, alguma coisa assim. Essas coisas acontecem, e principalmente assim, hoje é uma coisa que até mesmo eu quero que você traga para as pessoas sobre como que você aconselha os seus clientes que são empreendedores a ter uma reserva de emergência. Qual que é esse aconselhamento que você dá para eles? Porque não existe uma matemática exata, não, mas existe uma preventiva. Sim. E como que você entrega isso para os seus clientes? Tá, vamos lá. Então, o primeiro conselho que eu dou, me contrate. Tô brincando. Tá, segundo, mas é sério. Já deixa o que for. Brincadeiras à parte. Primeiro, é importante você ter, e isso faz parte da nossa entrega na BN Consult, primeiro você tem você saber ter clareza dos seus gastos. E aí não é virar para mim e falar assim, Bruna, eu acho que eu gasto R$500 com o supermercado. E aí na hora que a gente vai ver, é R$1.500, é R$2.000. Então assim, quando eu falo ter clareza, é ter clareza mesmo. É tipo assim, por isso que o meu serviço, a duração inicial é de 3 meses. Pra gente ver, no primeiro mês, o que acontece efetivamente? No segundo mês, o que é possível a gente mudar? E no terceiro mês, deu para ficar do jeito que a gente planejou? Deu. Então, pronto. Então, agora a gente pode passar para uma segunda fase e assim por diante. Então, ter clareza das suas despesas e principalmente, gente, para quem empreende, ter clareza das suas receitas. Porque para quem empreende, isso é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Por exemplo, a gente chega agora no final do ano, janeiro, fevereiro, a receita cai. Não. Dependendo do seu negócio, Dependendo do negócio, não tem jeito. Não tem jeito, sabe? As pessoas, elas não... claro, tem negócios que a receita aumenta, se você vende produto, principalmente, que as pessoas compram muito por causa do Natal. Mas, assim, eu atendo muito a área da saúde. Terapeuta, fisioterapeuta, médico. Nessa época... cai a demanda. Tá todo mundo viajando ou todo mundo adia o problema para gastar com viagem. Exato, sabe? Tá todo mundo gastando com outras coisas. Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, na hora que você tomar a decisão de empreender, ou se você já estiver empreendendo,
Acho que a primeira dica é projeta um pouco para frente, mesmo que você não tenha 100% de certeza de como as coisas vão acontecer, mas faz esse planejamento de o que eu quero vender, quanto que eu vou ganhar com essas vendas, quais vão ser meus gastos reais, o que eu realmente vou ter de gasto. E nessa hora, não minta para você mesma, tá? Assim, seja o mais sincero possível, porque, olha, a única pessoa que perde com isso é você. Então, coloca os gastos de verdade, projeta os piores cenários possíveis, tá? Eu falo nessa parte financeira a gente tem que ser um pouco pessimista, tá? E acho que esse é o começo. Primeiro você monta o plano para depois você ir acompanhando esse plano e ir fazendo os ajustes finos para saber o que tem que melhorar, o que não tem que. E aí, em relação à reserva, você tem que fazer uma reserva para a sua conta física, pessoa física, e uma reserva para a sua conta pessoa jurídica. Assim como você tem que fazer um planejamento para a pessoa física e um planejamento para a pessoa jurídica. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, são pessoas diferentes. E cada uma deve ter o seu fluxo de caixa, a sua parte financeira diferente, ok? Isso é um ponto muito importante. E aí, o que eu calculo de reserva a depender do caso, né? Porque cada caso é um caso. Para as pessoas físicas, principalmente autônomos, eu geralmente calculo entre 9 e 12 meses do seu custo de vida como reserva de emergência, ok? E para a empresa depende muito, porque depende do seu tipo de negócio, depende se você tem estoque ou não tem estoque. Enfim, a gente fala mais disso mais para frente, né, Pro? Inclusive, gente, tem dentro do Hub um módulo que a Bruna criou, super bacana, que ela ensina como é que você faz essa divisão, né, Bru? Sim, exatamente. Inclusive, eu coloquei lá no módulo uma planilha para fazer essa projeção de receita, de despesas da sua empresa, para você entender o seu lucro, porque é muito importante, uma coisa que eu sempre falo, é muito importante você saber o que é lucro e o que é um salário, tá? Você, como dono da sua empresa, você tem um salário, chama Prolabore o seu salário. Tem esse nome diferente, mas é a mesma coisa no fim, sabe? E aí a gente tem que entender quanto vai ser aquele Prolabore, quanto que você está se comprometendo consigo mesmo, você como empresa está se comprometendo com você como pessoa física, de se pagar, né? Porque é a partir desse salário que você vai construir o seu planejamento pessoa física. Então, essa separação e esse entendimento é muito importante. Isso é uma coisa que a gente fala no curso e abrange isso com mais profundidade. Inclusive, para quem quiser ter acesso ao módulo da Bru, né? É importante já ser assinante, porque esse módulo é exclusivo para assinantes. Então, você precisa ser assinante, o link vai estar no final do vídeo, vai ter um QR Code para você poder assinar, mas aqui embaixo também na descrição já tem um link, você já entra e já assina para virar um membro do Saia da Inércia e assistir aulas, não só como a da Bruna, mas de diversos outros mentores, porque a Bruna já passou de talker para mentora aqui dentro do Hub, porque ela não só está trocando ideia com a gente, mas também trazendo conhecimento e agregando uma aula para vocês, que é exclusiva para membros do Hub. Então, se você ainda não é membro, assine, porque faz uma diferença danada no seu desenvolvimento, deixando de ser um produto ou um serviço e se transformando em marca. Mas vamos lá, Bru. Agora, eu quero conversar com você sobre como você, como empreendedora, viu essa oportunidade. Porque, assim, existe o clique que você fala assim, tem um buraco e eu consigo atender. Eu quero mais que você traga a sua visão de, tipo, eu consigo ajudar nesse momento. Porque muitos dos empreendedores começam com um produto e vão migrando, vão transformando, vão virando. E muitas vezes é porque não vem as oportunidades do mercado, ficam travados. Por exemplo, teve a sua planilha de casamento, que você viu uma oportunidade de venda e você criou ela e vendeu. Então, traz um pouquinho desse seu insight de como você viu as oportunidades e como você aproveitou elas. Beleza. Primeiro, eu acho que quando você decide empreender, você precisa
isso que eu falei lá um pouco antes, né? De CLT querer virar empreendedor, empreendedor querer virar CLT. Que realmente a chave só vira quando você fala, agora eu vou empreender, vou virar um empresário e é isso. E aí, qual é o primeiro ponto? Quando essa chavinha vira, primeiro você tem que olhar pra tudo. Acabou-se. Tipo assim, seu sábado e domingo é dia útil também. Só que é um dia útil diferente. Porque você tá numa roda de amigos, você tá conversando com as pessoas, esteja atento. Atento ao que as pessoas falam. Porque a dor das pessoas pode virar um negócio. Assim como a felicidade das pessoas também pode virar um negócio. E aqui eu não tô falando que você tem que ser bitolado e só pensar em receita, venda, negócios. Não é isso. Mas é você ter atenção e observar o seu ambiente, porque ele te diz muito. E o que eu percebi? É uma trajetória até engraçada. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, sabe? E eu tava um pouco perdida, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, que eu não tava feliz ali, mas eu não sabia exatamente o quê. E eu tive a possibilidade de me dar esse tempo para pensar e digerir um pouco mais o que eu queria fazer. E aí volto nessa tecla, tive essa possibilidade por conta de ter me planejado financeiramente, e planejamento é liberdade, então eu tive essa escolha, eu pude ter essa escolha. E aí eu comecei a desenhar, e falei, eu sou boa aqui nesses desenhos, vou desenhar aqui uns desenhos personalizados, vou tentar vender. E tava dando certo, e eu conseguia vender os quadros e tal. E aí que eu fui percebendo, que eu falei, gente, aí eu fui entender um pouco melhor o mundo dos artistas, né? Porque eu fui falar, gente, tô aqui vendendo os quadros, como será que os artistas fazem, né? E aí eu entendi uma dor muito, muito grande, que era uma dor de realmente gestão financeira, das pessoas não saberem, Bruna, não sei precificar, não sei nem se o meu negócio está dando lucro ou não está dando lucro. Nem entendo que eu tenho um negócio. Para mim, eu tenho só sei lá, eu faço isso aqui paga minhas contas. Mas é um negócio. E tem que ser visto e encarado como um negócio. Então, aí foi que eu vi a oportunidade, que eu falei, gente, eu sei fazer isso muito bem, é isso que eu fiz a minha vida inteira, e eu consigo ajudar. E aqui, uma outra coisa que é importante, você não precisa começar perfeito. A gente até estava falando... a gente fala muito sobre isso. Eu estava organizando as luzes aqui, aí eu e a Bruna, a gente trocou muito essa ideia. Exato. Você não precisa estar com tudo perfeito. Empreender é isso, você vai trocando a roda do carro com o carro andando e tudo bem, sabe? Não tem problema. E às vezes é meio frustrante, bate uma coisinha, você fala, nossa, eu devia ter entregado melhor para esse cliente. Mas, cara, assim como o cliente, como diversas outras empresas, você está aprendendo. E tudo bem, é o processo, sabe? Então, você viu a oportunidade, você quer mudar, começa. Começa do jeito que tá, do jeito que você consegue. Claro, sem colocar a sua vida financeira em risco, mas começa. E começa a caminhar, e aí você vai mudando, você vai colocando uma pecinha a mais. Quando eu comecei a ABN Consult, eu tinha uma planilha, e eu até vendi essa planilha. E aí hoje, por exemplo, eu ainda tenho uma planilha para os clientes que querem mexer com a planilha, preferem, optam pela planilha, né? Eu ainda uso a planilha, mas hoje a gente já tem um aplicativo que conecta direto com o banco, que faz toda essa gestão usando inteligência artificial. Então, assim, a gente vai evoluindo, mas para isso precisa de tempo. Sim. E para você chegar nesse ponto, você precisa encarar enxergar a oportunidade, enxergar que você tem as ferramentas e as habilidades não tanto as ferramentas, mas as habilidades necessárias para usufruir dessa oportunidade e, a partir daí, ir melhorando. E vendo o que o mercado está fazendo e tentando fazer igual. E aí você tem uma ideia um pouco diferente, aí você coloca o seu jeitinho e aí a coisa vai evoluindo e vai crescendo. Mas tem que dar o primeiro passo. É muito disso que você falou. Eu lembrei, eu fui na RD Summit em novembro, porque esse vídeo só vai sair em dezembro.
Eu fui na RD Summit e realmente uma das coisas que os grandes empreendedores, as grandes empresas, até mesmo o CEO da Reserva, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, ele falou que, tipo assim, imagina aqui um gráfico. Aí tem uma empresa que está aqui, outra que está aqui, outra que está aqui, outra que está aqui. Se você fizer para ficar igual às outras, você está aqui, igual a todo mundo. Mas se você pega o que as outras estão fazendo, encontra seu expertise, que nem você falou, e faz diferente do seu jeito, você se diferencia. E é nisso que a gente conversa muito sobre você deixar de ser um serviço, um produto e começar a entregar uma marca. Porque a partir da hora que você é uma marca, você não é uma planejadora financeira. Não é BN Consult que me atende. Exato. Você começa a identificar padrões de comportamentos da BN Consult. Você começa a encontrar padrões de comportamento da Bruna, do Hub Saia da Inércia. Por que que eu aplico tanto as cores? Por que que aqui tá tudo azul? Hoje é amador, mas quem sabe daqui a 6 meses. Mas é porque eu quero trazer isso de que é uma marca. Exato. E quando você está planejando isso para sua empresa, você não precisa de botar seu logotipo gigante, porque vai sair caro, que nem a Bruna falou. É olhar as prioridades que você tem agora, investindo em cima delas e se planejando para fazer os investimentos para alcançar aquilo que você quer. E pensando em custo e retorno, gente. Tudo tem um custo e numa empresa, você espera que aquele custo te dê um retorno. Seja um retorno financeiro ou seja um retorno de marca, de awareness, posicionamento. Tudo tem que ter um retorno. Então, é você pensar na sua trajetória, no momento que você está hoje, qual investimento... Aí você tem lá 2 opções. Eu posso fazer A ou B. Qual vai te dar mais retorno? Na sua trajetória, no seu momento, agora, você está precisando de retorno financeiro ou de retorno de posicionamento, de marca? Porque ambas as coisas são importantes. Você só tem que identificar onde você está da trajetória e o que você está buscando. Entendeu? Há um tempo atrás, até compartilhando uma situação que aconteceu comigo. Eu estava num momento que eu tinha 2 opções financeiras, né? E quais eram essas 2 opções? Ou eu investia para melhorar a experiência do meu cliente, ou eu investia para captar mais clientes. Então, eu tinha essas 2 possibilidades. E aí, eu entendi que, naquele momento que eu estava, considerando as vendas que eu tinha tido anteriormente, considerando como os clientes chegavam até mim, fazia mais sentido eu melhorar a experiência do cliente, então fazer aquele investimento em melhorar a experiência do cliente, para num segundo momento eu melhorar eu tracionar essa captação de cliente. Então, quando você prioriza uma coisa frente à outra, não significa que a outra vai parar de existir, que você não vai fazer isso. É só você entender na linha do tempo onde cada coisa vai entrar para que o seu negócio ele rode com tranquilidade, gente, porque ninguém merece ficar num negócio que todo mês é aquele sufoco no final do mês para conseguir viver, sabe? Eu lembro quando eu era pequena, meu pai também teve um negócio e eu lembro que eu não compreendia. Ele falava assim para mim sempre, que no começo do mês ele sempre ficava mais irritado e tal, e ele falava assim: nossa, Bruna, você só vai entender um dia que você precisar pagar uma folha de uma empresa. Porque realmente, gente, você já parou para pensar que a folha que você paga é um tanto de vidas ali que dependem daquele salário para viver? Então, assim, é uma responsabilidade. Então, você ter boas escolhas, né? Você tomar a melhor decisão financeira para o seu negócio, não é só bom para você, não é só bom para o seu negócio, é bom para todo um ecossistema, né? Total. É muito importante essa avaliação, porque principalmente empresas que são pequenas agora, empreendedores que são pequenos agora, que estão querendo montar uma equipe, tem que avaliar isso também. Tá, se você ficar no vermelho, como é que você vai pagar a sua equipe? Exatamente. Porque muitas vezes a gente só olha para o nosso, né? Para o nosso bolso.
Mas quando você está empreendendo, você tem que pensar assim, ok, talvez seja interessante, e tal, eu não quero mudar o perfil da minha empresa. Essa foi uma conversa que, inclusive, eu tive muito com meu marido, que foi a questão de que quando que eu devo ter um investidor ou um sócio? Sim. Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente pode aprofundar mais dentro do Hub. Sim, com certeza. Gente, se vocês puderem sentir um pouquinho que a Bruna, aprender um pouquinho com ela, sentir um pouquinho do carisma dessa mulher maravilhosa que tem muito para entregar, não só inteligência, mas também muito conhecimento, muito conteúdo interessante, inteligente e de uma forma que todo mundo entende. Eu acho muito legal, eu assim, admiro muito a Bruna, porque ela tem uma forma de se comunicar que qualquer pessoa entende. Porque uma coisa que eu tenho muita antipatia, e aqui até um desabafo de fim de vídeo de uma pessoa que frequenta ambientes com gurus de marketing, é aquela mania de deixar tudo em inglês, colocar siglas para tudo. Gente, muitas vezes seu público não sabe. E não precisa saber. É obrigado a saber. E o que eu gosto da Bruna é isso, que ela traz para nossa realidade o que a gente precisa saber. Ela já cuidou do meu dinheiro. Quando eu estou com BOs, eu ligo para ela. Então, assim, vale muito a pena vocês continuarem aí. Assina esse Hub. O QR Code vai aparecer aqui. A assinatura mensal é R$ 97,00, mas nós também temos a opção semestral e anual para você poder assinar e frequentar o Hub por mais tempo, por uma condição muito melhor. Então, sem mais delongas, vamos para o Hub. Isso aí, gente. Queria agradecer, Bru. Muito obrigada por me receber aqui. Quero ver todos vocês lá no Hub Saia da Inércia. Lá tem muito conteúdo, não só da parte financeira. Eu já tô com o meu acesso. Então, já estou pronta para ver os próximos conteúdos. E vou deixar aqui também meu arroba, né? As minhas redes sociais. Por lá eu também posto conteúdo, falo sobre planejamento financeiro. Espero vocês lá também. E mais uma vez, Bru, muito obrigada por me receber. Bora pro Hub!